Então hoje eu vou te ensinar a fazer o carbonara clássico, mas eu vou te ensinar as técnicas que ninguém te explica e daí esse é o porquê o teu não dá certo. Bom, então presta atenção, é um prato simples, com poucos ingredientes, porém aqui que mora o perigo. Toda receita com pouco ingrediente, a dificuldade é maior porque envolve técnica e a chance do erro muito maior, que você não tem recursos para mascarar o teu erro. Então vamos lá. Hoje eu vou cozinhar para 2 pessoas. Vou usar 300 gramas de massa, normalmente 150 gramas de massa seca por pessoa para um prato bem servido. Ovo no carbonara, 1 por pessoa mais 1. Ou seja, hoje eu vou fazer para 2, então eu vou usar 3 ovos. Se fosse para 3, eu usaria 4 ovos. Tem gente que usa o ovo inteiro, tem gente que usa só a gema. Eu uso misturado, vocês vão ver aqui. Aqui eu tenho guanciale. Você pode usar pancetta. Você não pode usar bacon, presta atenção. Vou repetir, você vai fazer carbonara? Você não pode usar bacon. Por quê? Porque bacon é defumado. Essa nota de sabor não faz parte desse prato, certo? Se você fizer com bacon, você vai fazer alguma coisa que lembra o carbonara, mas não é carbonara. Essa nota defumada do bacon descaracteriza o prato, beleza? Hoje, guanciale é mais difícil, guanciale é bochecha do porco, pancetta a barriga, tá bem mais comum de achar, bem mais fácil hoje em dia. Era quase impossível alguns anos atrás, hoje já não é mais. Aqui eu estou usando o guanciale, que é o mais recomendado. Porém, entre o guanciale e a pancetta, pouca diferença, os dois vão funcionar muito bem. Para ganhar tempo, o primeiro passo que eu vou fazer é botar a pancetta no fogo, vou fatiar ela, colocar no fogo, deixar ela dar uma douradinha, vou reservar o óleo. Enquanto isso, a gente vai trabalhar as outras técnicas aqui. Vou retirar a pelezinha, o couro, porque dá até para usar com couro? Dá para usar com couro. Porém, a chance dele ficar duro e estragar teu prato é maior, então vamos facilitar a vida, evitar os erros. Tem gente que corta em cubinho, tem gente que faz tiras, não importa, isso aí é uma questão de gosto e preferência de cada um. A quantidade também não é mandatória, não tem uma quantidade definida de quanto que você vai usar. Eu tendo a usar 50 gramas por pessoa, mais ou menos, mas isso não é uma regra. Tem gente que gosta dela mais pesadinha, tem gente que gosta menos pesadinha, e aí você faz o teu mix. A origem desse prato, ela é curiosa. Tem muita gente que defende que esse prato veio dos norte-americanos na Itália na época da Segunda Guerra, que eles tinham uma ração de ovo em pó e bacon. E aí eles começaram a incorporar isso na massa e era por isso que eu falei meio italiano. E aí na Itália eles começaram a cozinhar essa massa com esse ovo em pó e bacon e era alguma coisa similar aí ao carbonara, que depois foi sendo aprimorado e virou esse prato icônico que todo mundo gosta hoje em dia. Basicamente, esse é um pouquinho da história aí do carbonara, um pouco controversa, tem gente que diz que não é isso, tem gente... Mas vai saber, né? Aí a versão fica valendo a que você preferia, que encaixar mais para você. Para mim, que sou cidadão italiano, é um pouco chato pensar que o carbonara foi criado por americanos, mas enfim, segue o jogo, né? Como dizem por aí. Eu vou usar um pouco mais, que minha senhora gosta bastante dessa parte, principalmente na finalização que a gente dá com ela, então eu vou ser um tanto generoso aqui. Estou fazendo uma cozinha caseira, não estou fazendo cortes precisos nem nada disso, não é essa a nossa intenção é praticidade. Venho com o guanciale, jogo numa frigideira que está desligada e agora eu vou ligar o fogo, espalhar ela bem aqui e agora nós vamos deixar o fogo fazer o seu trabalho, que é derreter parte dessa gordura. Dessa forma a gente vai ter um guanciale bem crocante, que vai trazer, além de nota de sabor, crocância, que é textura. Textura na gastronomia é extremamente importante, a gente não dá muita atenção a isso, mas muita coisa que você gosta muitas das vezes é por causa da textura que ela oferece na sua boca, em vez do sabor em si, o que dá o grande diferencial. Portanto, esse é o primeiro passo que eu aconselho a fazer com bastante cautela e cuidado. Muito bom, enquanto isso vai acontecendo aqui, eu vou para a segunda parte e aqui
é o primeiro ponto que ninguém te conta. Você pode usar parmesão ou um pecorino romano, um queijo mais salgado, menos comum no Brasil. Tem gente que mistura os dois, um pouco de cada. Não tem o certo, não tem o errado. Os dois servem. Tente um parmesão curado, de boa qualidade. Se você conseguir ir para o tipo grana, que está bem comum no Brasil hoje, com preço mais acessível, inclusive, melhor. Se teu bolso é fundo e você consegue ir para um grana padano, que são os italianos de verdade, ou um parmigiano reggiano, fica à vontade, seja feliz, mas não tem essa necessidade, tá bom? Mas o primeiro truque, que não é truque, é técnica, que faz o seu carbonara dar errado, é o queijo. É como você rala o queijo. Se você pegar aqueles raladores de cenoura e ralar lascas de queijo, na hora que você for incorporar isso na massa, não vai dar certo. Ele não vai derreter, não vai fazer o creme e tua massa vai virar um bolo de queijo grudado com a massa de um lado, o queijo do outro. Vai ficar uma porcaria. Então, esse é o primeiro ponto. Então, use um ralador desse tipo, se você tiver, que ele rala bem fininho. Ó, vou mostrar para vocês. Olha, ele rala bem fininho. Ah, mas eu não tenho esse ralador. Não tem problema. Você não tem esse ralador? Então, um desse aqui, igual da tua avó, você tem. Aqueles grandes que rala o dedo, tudo. Esse também serve, tá? Então é importante para não ter conversa. Ó, aqui eu já tô começando a chegar no... Baixar bem o fogo. Porque aquilo que eu falei, eu quero que a gordura ela derreta e não queime. Eu não quero notas de queimado nesse prato. Então eu vou deixar aqui o fogo fazer seu trabalho. Fogo bem lento. Bem lento. Vou aqui colocar ela na própria gordura dela, que ela está soltando. Isso é importante. Enquanto isso vai acontecendo aqui, eu vou fazendo o meu trabalho aqui no queijo, com paciência. Então vamos lá. Queijo, pancetta no fogo, tô caramelizando ela, tirando o óleo. Enquanto isso, ralei o queijo. Começo a trabalhar o ovo. Nesse caso, eu já falei, tem gente que usa o ovo inteiro, tem gente que usa só as gemas, eu faço um mix. Então, o primeiro ovo eu vou usar. Eu vou usar só a gema. Pode ver que eu estou usando um ovo caipira de excelente procedência. Por quê? Porque dá diferença? Sim, dá diferença. Aquele ovo branco de granja, ele tem um sabor menos acentuado, vamos dizer assim. Esse aqui vai inteiro. Lembra que 2 pessoas, 3 ovos, 3 pessoas, 4 ovos, 4 pessoas, 5 ovos. Sempre o número de pessoas mais 1. Tá bom? Então agora nós vamos fazer o creme, nós vamos incorporar o queijo no ovo. Eu vou dar uma incorporada nos ovos. Não precisa usar um fouet, obviamente. Isso aqui só facilita mais o jogo. Lembrando que eu estou fazendo uma receita para 2 pessoas. Vou usar sal? Não, agora não. Talvez precise? Talvez precise. Mas agora não é o caso. Por que não é o caso? Porque eu estou usando parmesão, estou usando o guanciale, que também é salgado. Então o sal vai ser ajuste no final. Uma quantidade boa de pimenta do reino, de preferência ralada na hora. Isso faz parte do processo. Quando eu falei boa, é boa mesmo. Então aqui, como você pode ver, eu fiz o creme que vai ser o molho, vamos chamar assim, do carbonara. Certo, pessoal? Então aqui, isso aqui está resolvido. Vou considerar
aqui o meu guanciale num ponto bom. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar um papel toalha, vou tirar o guanciale, botar para escorrer a parte que me interessa. Se eu fizer isso com uma colher vai ser bem mais fácil, né? Ou com uma escumadeira ou algo do tipo. Esse óleo que sobrar, eu não vou descartar, só que agora eu não vou usar ele. Por quê? Porque eu vou temperar aquele creme de ovos com o queijo com uma parte desse óleo. Se ficar muito óleo, eu posso descartar parte dele. Se o resto eu vou usar para temperar essa mistura aqui. Porém, por que eu não coloco agora? Eu não coloco agora, porque se eu colocar agora, eu vou cozinhar o ovo, isso aqui vai virar um omelete e não vai ter carbonara. Então, esses são os cuidados que a gente tem que tomar durante o procedimento, porque o ovo cozinha muito rápido. Então, o controle de temperatura é fundamental para que teu prato dê certo. Vou separar aqui essa gordura, vou trazer aqui. Lembra de cozinhar massa, água com sal. Água com sal, não põe óleo. Por que você não põe óleo? Porque cria uma película na massa que vai expelir o molho. Aí fica massa para um lado, molho para o outro. Não cometa esse erro. Se você quer aprender a cozinhar direito, você clica aqui no link, veja o meu curso. Tem uma aula exclusiva sobre massa, como cozinhar, mas aqui rapidamente. Água com sal, sem óleo. Massa de boa qualidade, não use óleo. Se você usar óleo, você vai ter massa de um lado, molho do outro. Certo? Erro básico que faz uma grande diferença. Então vamos lá. Cozimento da massa correto. Queijo ralado da forma correta. E tem mais uma etapazinha que eu vou falar daqui a pouco para garantir com que o seu carbonara fique digno de um restaurante de ponta e que as pessoas se surpreendam com a qualidade do seu prato. Tenho minha massa aqui, 2 pessoas, 300 gramas. Água fervendo, só com sal. Pronto. Marca o tempo. Deixa o fogo fazer seu trabalho. Não se preocupe, que vai dar tudo certo. Agora é esperar o tempo de cozimento. Essa massa tem um tempo de cozimento de 13 minutos. Eu estou usando um fettuccine, massa longa. Eu gosto muito de massa longa pro carbonara, ou espaguete, ou fettuccine, enfim. Que dessa forma ela incorpora melhor o molho. Agora é olhar com atenção na sua embalagem o tempo de cozimento e eu recomendo tirar 1 minutinho, 2 minutinhos antes. Para quê? Para ela não passar. Então a gente vai servir uma massa al dente. Massa quase pronta, isso aqui já está numa temperatura agradável. Eu vou, conforme eu falei, vou incorporar essa parte dessa gordura nessa mistura, que é o ovo e a gema, e agora um pouco da gordura proveniente do guanciale. Aqui então eu já estou agregando sabor, que isso aqui vai virar o molho, se é que assim vamos dizer, do nosso querido e amado carbonara. Só isso. Atenção no cozimento da massa. Daqui a pouco a gente continua. Pessoal, é o seguinte, eu tenho um pouco de toque. Então, assim, quando eu vou fazendo, por exemplo, agora eu tenho 3 minutos aqui, eu já vou agilizando, já vou pegando, já vou lavando uma coisinha. Dessa forma, você acaba, eu brinco que você acaba acabado. Você não acaba e tá um monte de coisa, se bem que esse tipo de culinária aqui, quando você faz organizado, não tem um monte de coisa para você lavar. Mas isso é uma dica. Vai fazendo nos intervalos, você vai já limpando, se acaba acabado. A melhor coisa é acabar e descansar. Massa tá pronta, chegou no ponto, o que eu vou fazer? Eu vou escorrer mais, agora vem o segundo e importantíssima dica, toque, técnica. Pego a água, agora no final, porque ela já tá com bastante amido, e reservo. Para quê? Para eu dar textura no meu molho quando precisar. Então, agora eu vou escorrer essa massa. Simples assim.
Acabei de escorrer, reservei. Frigideira. Pode fazer em panela. Fica até às vezes mais fácil. Porém, aqui fica mais didático para vocês aprenderem. Agora, aqui tem um segredo, que é aqui que começa os segredinhos do carbonara. Primeira coisa, eu vou dar um toquinho, mas um pouquinho só, dessa água praticamente fervendo e já vou incorporar, por quê? Porque se eu coloco muita água aqui fervendo, eu cozinho meu ovo, vira omelete. Acabou-se meu carbonara. Mas eu já dei uma pequena temperatura nela aqui que vai ajudar a começar o processo de derreter o queijo. Pego minha massa, coloco na frigideira, um toquinho de água, vamos saltear. Ovo cozinha acima de 65 graus, né? Não pode estar muito quente. Aqui que as pessoas erram. Por que vira omelete? Vira omelete porque a pessoa coloca muita temperatura, então aqui eu só estou garantindo uma temperatura alta, o suficiente para o prato estar bem quente, mas aqui você pode até cortar o fogo. E esse é o momento da verdade. Eu venho com esse creme, vou colocar ele em cima da massa e enquanto eu faço isso, eu vou mexendo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que agora o parmesão, junto com o creme, com a água, com o amido, se transforme num creme. Esse é o segredo do carbonara. Você pode ver que isso já começou a acontecer. Se você tiver a manha de saltear, melhor, porque você incorpora mais ar e dá mais untuosidade no negócio aqui. Mas é fácil? Não, não é. Então, você pode fazer simplesmente com... Agora não dá para bobear também, tá? Você pode simplesmente vir com paciência aqui e fazer isso aqui. Eu entendo que cabe um pouquinho de água com parcimônia, porque eu quero um creme. Aqui eu vou incorporando esse creme nessa massa. Não sabe fazer isso? Olha só, vou te ensinar como é que você resolve. Vou te ensinar como é que você resolve. Ó, 2 colheres. Aqui, assim. Olha lá, pessoal, isso aqui é um carbonaraço. O que eu tô fazendo? Vamos supor que a gente passou um pouquinho, eu só tô dando uma dica aí para vocês. Ah, eu joguei água um pouco demais. Então você vem com um pouco de parmesão e vai. Eu tô com o fogo desligado, eu vou ligar agora aqui um pouquinho para ele recuperar um pouquinho de temperatura. Mas veja só, veja que é uma massa cremosa, é um molho untuoso, gostoso. Aqui a gente salteia. Aqui. Isso é o carbonara, pessoal. Isso é um carbonara de verdade. É assim que se faz. Agora, nós vamos subir um pouquinho a temperatura aqui. Enquanto isso eu estou mexendo. Por que eu estou mexendo? Para não cozinhar embaixo, só para subir um pouquinho a temperatura, eu já vou desligar de novo. Eu só estou garantindo a temperatura. Agora, você percebeu que o parmesão ralado fininho, ele sumiu. E era exatamente isso que eu queria. Agora eu dei uma temperatura a mais. O ovo terminou de firmar. Agora sim, ficou uma massa cremosa. Você vê que o molho está todo incorporado dentro do macarrão aqui, ó. Olha como está cremoso. Isso que a gente quer numa massa desse tipo. Ah, ficou um pouco seca? Um pouquinho toque de água. Você resolve esse teu problema. Então aqui nós temos um carbonara
de verdade. Vou até fazer para você ver um toquinho da água do cozimento. Você viu que eu não botei sal? Eu tenho sal do parmesão, eu tenho sal do guanciale e eu tenho sal da água do cozimento. Isso certamente vai dar resultado. Veja só, isso que eu queria que você visse. Olha só, ó, creme, creme, carbonara, creme. É assim que se come o carbonara. Agora, vamos parar de conversar. Essa massa fica pronta, come. É assim que funciona. Senão, não dá bom. Tenho aqui um prato. Vamos lá. Não vou me matar aqui em empratamento. Aqui. Primeira porção. Lembra aquele guanciale que a gente tinha reservado? Pois é, ele vai aqui. Você pode dar um toquinho de pimenta a mais. Termina com o seu parmesão ou pecorino. E bom apetite. É isso aí. Receita do sucesso. Vai lá bem, vai comer.